Bom dia, estamos entrando no ar com mais um programa Viver Melhor aqui pela Sonora FM 87.5. Há décadas, especificamente desde 1960, que as doenças infecciosas e parasitárias foram substituídas pelas doenças do aparelho circulatório e as neoplasias, o câncer, como principal causa de morte da população brasileira. Pois bem, estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, projeta para o biênio 2012-2013 o surgimento de 520 mil novos casos de câncer. Este número faz parte da publicação Estimativa 2012, Incidência de Câncer no Brasil, realizada a cada 2 anos com base nas informações dos registros de câncer de base populacional, que tem como objetivo avaliar o impacto do câncer em uma determinada população. Com o aumento da expectativa de vida da população brasileira, aumentou também a ocorrência de alguns tipos de câncer. A previsão é que, entre homens, o câncer de próstata continue sendo o mais comum, seguido pelo de pulmão, cólon e reto, estômago, cavidade oral, laringe e bexiga. Entre as mulheres, o de tireoide aparece pela primeira vez em 5º lugar, atrás do câncer de pele não melanoma, mama, colo de útero, cólon e reto. Em seguida, vêm os tumores de pulmão, estômago e ovário. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 27 milhões de novos casos de câncer são esperados no mundo para o ano de 2030. 17 milhões de mortes ocorrerão em consequência dessa doença e 75 milhões de pessoas vivas estarão já convivendo com câncer. Considerado uma doença dos países desenvolvidos, hoje o câncer afeta principalmente a população dos países em desenvolvimento. No Brasil, o câncer vem adquirindo cada vez mais relevância, tanto nos planos e ações do governo, investimentos em pesquisas de novos medicamentos, como na mídia e na sociedade civil, e em instituições que estão preparadas para atender e dar apoio às pessoas diagnosticadas com a doença. Isso porque, hoje, o homem compreende que, para enfrentar e vencer a doença, é preciso informação e conhecimento, prevenção e tratamento em casos de diagnóstico positivo. Números alarmantes, se a gente vai pensar no que pode ocorrer daqui a uns anos. Mas hoje a gente está aqui com integrantes da APECAM, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, o senhor Paulo Vasques, que é o presidente, a assistente social Paula Verpe e o assessor de comunicação Ederson Zanetti. Bom dia, pessoal. Obrigada por estarem aqui conosco. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente do céu, a gente fica apavorado, sabe? Hoje de manhã eu fui dar uma lida e fui dar uma estudada na perspectiva do que pode acontecer daqui a alguns anos. E daí a gente fica apavorado e com coisas que às vezes as pessoas estão sentindo e não vão em busca, né, de um atendimento, porque hoje a gente sabe que um diagnóstico precoce pode prevenir, né, muitas doenças ou, no mínimo, pode curar, né, quase 90% dos casos. É uma coisa alarmante, né, Paulo? Tu, que é o presidente da associação, como é que tu vê isto? Olha, Rosana, a gente trabalha muito na prevenção baseado nessas informações do INCA que você citou. Trabalhamos muito a prevenção, levando informação, primeiro porque, como já citado, aí um câncer diagnosticado precocemente, a chance de cura pode chegar a 90%. E outra pesquisa também divulgada pelo INCA, que tratar um paciente com câncer custa 40 vezes mais do que trabalhar a prevenção. Por isso que a APECAM, além do atendimento, né, os pacientes, familiares, que a Paula vai falar sobre isso, ela trabalha muito a prevenção, levando informação para que amanhã não tenhamos tantos pacientes para ser atendido. Infelizmente, as pesquisas são alarmantes, né? O número de câncer que surgirão aí ao longo dos próximos anos, mas com o avanço aí da ciência, as coisas hoje estão bem diferentes. O câncer hoje não é mais uma sentença de morte, como há pouco tempo, quando um paciente recebia ali um diagnóstico de câncer, recebia aquilo como se fosse uma sentença de morte. Hoje não, devido ao avanço da ciência, a medicina, né, está conseguindo
a cura do câncer, principalmente diagnosticado precocemente, como já informamos aqui. Então, a PECAM vem dando essa contribuição, né, à sociedade em geral, a toda a população. É uma forma que encontramos de amenizar o sofrimento dessas pessoas e, assim, poderíamos trabalhar em parceria. Nosso propósito é formar redes de apoio para trabalharmos em prol da comunidade, da população. Paula, vamos só deixar aqui explicado para o pessoal assim, o que é o câncer. O câncer é um nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças, né? Então, Exato. assim, é uma coisa bem longa, né? A gente vai muito longe isso. De células que crescem desordenadamente em algum órgão, né? Ou algum tecido. Isso, Rosana. Primeiramente, nós da PECAM estamos muito alegres de estar participando aqui do programa Viver Melhor da Rádio Sonora. Então, o câncer, né, Rosana, como tu havia comentado, né, o câncer é o nome dado ao conjunto de mais de 100 doenças, né, que tem em comum justamente o que tu falou, né, o crescimento desordenado de células, que acabam invadindo os tecidos e os órgãos do nosso organismo, né. E isso se divide tão rápido, essas células elas tendem a ser muito agressivas e incontroláveis. E isso acaba determinando a formação de tumores malignos, né, que podem se espalhar para, inclusive, outras regiões do corpo. E quando a gente fala sobre o câncer, a gente tem que falar um pouquinho também sobre as causas, né, dessa doença, né? Porque as causas são variadas. Elas podem ser externas ou internas ao organismo. E elas acabam ficando interrelacionadas, né? O que a gente pode determinar como causas externas? As causas externas elas se referem ao meio ambiente e aos hábitos, né, ou costumes próprios de uma sociedade. Enquanto que as causas internas, na maioria das vezes, elas são pré-determinadas geneticamente, né? Hereditariedade. Exatamente, e estão ligadas à capacidade, né, do organismo de se defender dessas agressões externas. Esses fatores externos a gente pode citar tabagismo, sedentarismo, medicamentos, radiação solar, alcoolismo, A alimentação inadequada. Os hábitos alimentares. Então, a palavra câncer ainda causa um impacto muito grande. Então, a partir do momento que a pessoa é diagnosticada com câncer, isso psicologicamente já acaba afetando muito, né? Até o próprio tratamento, né? Porque o abalo é imenso, né? Então, e nós da APECAM também trabalhamos nesse sentido. O cuidador dessa pessoa com câncer, os próprios familiares, eles acabam muitas vezes adoecendo, entre aspas, junto com o paciente. Por quê? Porque lidar com essa doença hoje em dia, embora com todos os recursos disponíveis, ainda é muito difícil, porque quando se trata de um familiar da gente, é mais complicado, né, Rosana? Quando a gente fala do outro, é uma coisa. Quando a gente está com uma pessoa dentro de casa, uma pessoa que a gente ama com essa doença, é outra história, né? Então, a gente acaba se envolvendo de uma maneira que, muitas vezes, o cuidador acaba precisando de suporte também. Por isso que a gente investe nesse sentido ali na APECAM. Nós cuidamos do paciente e do familiar também. Como que a gente faz esse cuidado com o familiar, né? Então, através de grupos de apoio, através de acompanhamento psicológico, né? Porque isso é muito importante para o tratamento. E a APECAM prioriza realmente esse amparo à família, né? Daí a importância, então, desse trabalho da assistente social ao fazer a visita domiciliar, ao fazer a avaliação social dessa família, né? Realmente, qual é a vulnerabilidade dela no momento? Muitas vezes, a vulnerabilidade não é somente financeira, né? A pessoa, Sim. Muitas vezes a gente acaba vinculando vulnerabilidade ao financeiro, mas muitas vezes a família está sem apoio psicológico, sem esse suporte, sem essa acolhida. O que nós fazemos, o nosso diferencial na APECAM é o acolhimento ao familiar, ao próprio paciente, né? Então, já no primeiro contato que nós temos com o paciente, que é a visita domiciliar,
ali a gente a família, eles mesmos referem, né, que eles já se sentem acolhidos e já se sentem assim minimizados em relação a todo o transtorno que aquela doença está causando, né? Isso é muito importante. Vamos começar falando, eu até ia deixar para outra parte, mas assim, vamos começar falando assim, da APECAM. Eu sei de várias pessoas que vão lá e são beneficiadas. Eu sei de algumas ações que vocês fazem. Eu trouxe vocês aqui porque, assim, como o meu programa fala Viver Melhor, e eu acho que vocês fazem isso com que as pessoas vivam melhor, é uma entidade que eu acredito. Eu só trago pessoas que eu acredito aqui. Eu sei do trabalho de vocês, eu sei que vocês têm muitos voluntários lá que estão trabalhando, eu sei que os funcionários que estão lá se dedicam. Não estou minimizando outras pessoas que fazem esse tipo de trabalho também, que eu acho que, no momento que a gente tem 1, 2, 3, 4 entidades trabalhando por uma causa que é tão nobre, uma causa que precisa de tanto cuidado, eu acho que só tem a somar para uma cidade onde existem mais do que uma entidade que trabalhem ligada nesse foco, assim. Vamos falar assim, como e quando surgiu a APECAM? Olha, a APECAM surgiu em Caxias do Sul, em março de 2005. Né? Completamos, portanto, 8 anos de trabalho no Rio Grande do Sul. Né? Hoje, a APECAM já atua em 14 cidades, com um trabalho brilhante, como a Paula já citou aí anteriormente. Eu convido a vir visitar aqui em Farroupilha, na Rua Rui Barbosa, número 30, conhecer esse grande trabalho que tem beneficiado muitos pacientes, familiares, né? Que a gente sempre, ao longo desses 8 anos, procuramos desenvolver um trabalho com muita transparência, seriedade, e é isso que tem feito da APECAM um extraordinário sucesso ao longo desses 8 anos, e já hoje, são atendidos mais de 4.500 pacientes. Era bem o que eu ia te perguntar, né? Paula. Dizer, quantas pessoas são atendidas? Sim, em todas as unidades da APECAM, acho que até ultrapassa já esse número de atendimento, né? No total, o Ederson, um assessor de comunicação, nos passando a informação correta, em torno de 6.837 pacientes que são atendidos mensalmente na APECAM. Isso todo paciente cadastrado, a família recebe uma visita da assistente social, né, onde é feito ali um estudo sobre o perfil socioeconômico do paciente, familiar. E, graças a Deus, a gente tem conseguido realizar esse trabalho tão importante, porque a sociedade aceitou a nossa proposta. Ao receber um telefonema do nosso telemarketing, aceitou o convite, né, para fazer ali a sua doação, recebendo o nosso mensageiro na porta da sua casa, do seu escritório, o nosso motoboy, que carinhosamente a gente chama de mensageiro, né? E então, o sucesso extraordinário da APECAM, nós devemos sim à comunidade que aceitou, né, o nosso convite. Quais são as cidades que vocês atendem, que vocês têm as unidades? A APECAM hoje ela está presente, né, além de Farroupilha, aqui Caxias do Sul, Lagoa Vermelha, Ijuí, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Lajeado, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande e Bagé. E a partir agora desse mês de maio, estamos abrindo uma casa de apoio em Uruguaiana. Quantos e quais são os profissionais que vocês têm aqui na unidade e em Caxias? Vamos falar do que nós temos mais próximo aqui de nós. Sim. Olha, nós temos aqui na unidade aqui de Farroupilha e Caxias, temos psicólogos, assistente social, né? Temos advogado, porque a APECAM oferece também orientação jurídica aí aos pacientes e familiares. E vocês têm voluntários, né? Sim, tem voluntário, inclusive as oficinas são coordenadas por voluntários, né? Tá, isso que eu queria saber. Paula, quais são os atendimentos prestados lá por vocês? Vocês têm o atendimento jurídico, que o Paulo falou, vocês têm assistente social, vocês têm o apoio psicológico. E o que mais que vocês fazem lá dentro da APECAM? Nós temos uma equipe multidisciplinar muito interessante na APECAM, porque nós trabalhamos em conjunto, então, assistente social com a psicologia, e nós temos uma voluntária nutricionista também, que nos dá suporte, né? E quais são os benefícios, então, oferecidos pela APECAM?
Mediante, então, uma avaliação social, tá? Nós fornecemos a medicação relacionada ao câncer, então, né? Como funciona essa avaliação social de vocês? Bem, então, através da visita domiciliar é que a gente realiza a avaliação social, tá? Então, a gente faz um apanhado dos dados da família, da situação socioeconômica dela, né? E, mediante essa avaliação, então, nós fornecemos a medicação, tá, relacionada ao câncer. Então, a pessoa, para ser beneficiada pela APECAM, além de apresentar os documentos necessários, como identidade, CPF, comprovante de renda, de endereço, também tem que fornecer o atestado com o CID-C, né, onde consta exatamente, neoplasia maligna, que nós atendemos todos os tipos de câncer, né? E então, mediante a apresentação dessa documentação básica, aí sim nós fornecemos, então, além da medicação, suplemento alimentar, tá? Então, mediante receita de nutricionista, ou se a pessoa não passou por nenhuma avaliação de nutricionista, nós podemos também prestar esse serviço, porque, como eu falei, nós temos uma voluntária, né, que nos dá suporte. Dependendo da vulnerabilidade, nós também fornecemos cesta básica, caixa de leite. Tá, a pessoa precisa ter uma renda comprovada, uma renda baixa, que não precisa. Qualquer pessoa que vai em busca de vocês vai ser auxiliado. Não há necessidade de comprovação de renda no sentido assim, vamos supor, muitas vezes as pessoas são autônomas, né? Ou não tem como comprovar a renda, por isso que eu digo que é importante a avaliação social que nós fazemos na residência, né? Sim, mas a pessoa tem que ter uma baixa renda, vamos dizer assim. A pessoa não se tu vai numa casa que tem carro, sabe, uma casa que seja uma casa, vamos dizer, bem equipada, essa pessoa não tem o direito a receber a medicação? Mas pode estar recebendo apoio psicológico. Todo o suporte, então, que não se refere ao material, a cesta básica, a medicação, ela pode estar recebendo apoio psicológico, sim. Pois é, então, a renda, Rosana, assim, a gente até 4 salários mínimos, a renda mensal, dá de toda a família, mas, como eu te disse, cada caso é um caso, tudo depende de uma avaliação, porque, às vezes, a pessoa diz, não, mas aquela família tem casa própria, tem automóvel, mas isso não significa que ela esteja conseguindo suprir as necessidades no momento, porque a doença acarreta muitos gastos, né? Então, tudo depende da avaliação que nós fazemos. Vamos falar com o Ederson agora. Ederson, eu quero saber, assim, ó, tu que é da parte da comunicação da APECAM, me fala um pouquinho das ações desenvolvidas pela associação, até em questão de divulgação da doença, dos trabalhos da associação. Eu sei que em outubro a gente tem o Outubro Rosa, que vocês trabalham ali, porque a gente passa, a gente vê que vocês estão fazendo alguma coisa. O que mais que vocês fazem? Então, Rosana, a gente trabalha com algumas datas que nós chamamos de datas comemorativas, assim, que são do nosso calendário anual. Como você citaste, o Outubro Rosa, que é destinado ao câncer de mama, a gente faz campanhas, a gente cria material para estar levando às ruas, a gente busca parceria com as secretarias de saúde das cidades, para a gente poder estar tendo esse espaço para poder chegar o mais próximo possível para mesmo mostrar para essas pessoas a prevenção, quanto é importante fazer o autoexame. A gente tem, em novembro, o Novembro Azul, que aí a gente faz um trabalho mais com a parte do câncer de próstata, que é com os homens. Então, a gente busca estar indo nas empresas fazer palestras, a gente busca o espaço com esses parceiros para a gente poder estar levando esse material informativo para o pessoal poder estar se prevenindo, né? A gente trabalha também muito com os nossos usuários, a gente faz campanhas com eles nos auxiliam, eles participam dessas campanhas. Então, eu acho isso muito importante, porque eu não tenho a doença, mas a pessoa que tem, ela tem mais poder e autoridade de falar para essas pessoas a prevenção, o quanto é importante para não precisar passar pelo que ele estaria passando, né? Então, isso impacta bastante. Nós temos um jornal trimestral, que é o Jornal Acreditar. A gente busca trazer o máximo de informações possível com matérias já feitas nas unidades do Estado
Ele tá, no estado, ele circula com 100 mil exemplares. Era o que eu ia perguntar, quantos exemplares? Ele circula com 100 mil exemplares no estado. Então, a gente busca, nesse jornal, também informar muito o que a PECAM vem fazendo com os pacientes, as oficinas que eles realizam. Então, levar essa informação, às vezes, para as pessoas que ficam desacreditadas, que não têm a preocupação de que essa é uma doença muito, muito grave. Né? Eu já fui várias vezes lá na PECAM, até vou reforçar o convite do Paulo. É um lugar, vale a pena ir, gente. Não pensem que é um lugar triste, porque não tem nada de tristeza lá. O pessoal que está lá, acho que está superando muito bem a sua doença, tá? Mesmo que esteja fazendo o tratamento, eu acho que o pessoal está lá porque eles se sentem em casa. O que a gente sente lá foi essa acolhida que a Paula falou, sabe? O pessoal está lá como se fosse a sua casa. Eles estão no meio de amigos, que é uma coisa que quem está passando a doença é o que mais precisa, né? Isso, nós temos depoimento dos próprios pacientes que eles têm a APECAM como a sua segunda casa. Nós procuramos, sim, criar um ambiente tranquilo, um ambiente não de doença, mas de vida. Daí o próprio slogan da APECAM, né? Nós acreditamos na vida. Então, é fundamental criarmos ali um ambiente onde eles se sintam bem, se sintam acolhidos. Estamos voltando hoje aqui falando com o pessoal da APECAM, falando sobre a associação que trabalha aqui na nossa cidade, faz um trabalho muito bonito. Paula, a gente ia falar um pouquinho sobre a questão das oficinas de vocês ali na APECAM, que eu achei muito legal, porque elas vieram me mostrar as coisas que elas estavam costurando, que elas estavam fazendo. E assim, e tu vê a alegria, a satisfação de estar produzindo, né? Sim, sim. O seu Paulo estava comentando também que as pessoas estão convidadas a conhecer a APECAM, e eu reforço esse convite para que toda a comunidade realmente nos visite e presencie a alegria dos nossos usuários e dos seus familiares, porque eles são um exemplo de resiliência e de superação, porque nas próprias oficinas, o pessoal que nos visitar vai perceber a alegria com que eles trabalham, com que eles dividem as suas experiências. E nós temos, como nosso objetivo na APECAM também é fortalecer vínculos, então a gente traz todo esses projetos, por exemplo, oficina de artesanato. O que vocês fazem com esse artesanato que é produzido? Então, o artesanato é vendido, tá? Para reverter para a associação. E uma parte da verba fica com o usuário, né? Até porque ele também é uma forma também dele estar se inserindo no próprio mercado de trabalho. Ele produziu. Exato, nada mais justo, né? E outra parte da verba fica para a associação, porque nós sobrevivemos unicamente de doações, né, Rosana? Nós somos uma ONG, então, como nós somos não governamental, nós não recebemos nenhuma verba pública, né? E nós sobrevivemos unicamente de doações. Porque assim, e a questão da medicação, vocês compram, Paula, essa medicação? A questão dos suplementos alimentares também? Sim, nós compramos a medicação, por exemplo, como nós não podemos estocar alimentação, né? A própria vigilância sanitária não permite, então nós fornecemos a autorização, né? E o usuário ou familiar retira na própria farmácia. Né? Então, nós compramos essa medicação com o auxílio das doações. Então, assim, quando o telefone tocar na sua casa, sabe? Quando o telefone tocar na sua casa e você atender e disserem que é da APECAM, sabe? Se você tem dúvida, se não quer fazer a doação, passa na unidade e faz a sua doação ao vivo. Pode. Porque, assim, vá lá e fique um tempinho, porque vocês têm uma circulação muito grande de usuários, né? Tá sempre entrando e saindo gente. Fiquem lá e acompanhem, assim, fiquem uma meia hora lá conversando com as gurias ali na recepção, para ver o fluxo de gente que entra e sai beneficiado ou com a medicação, ou com o suplemento, ou com a sua cesta básica lá. Eu acho que vale a pena. Talvez até aconteça essa questão do pessoal ter essa resistência na questão do telefone, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que se aproveitam e acabam usando o nome de entidades sérias para se beneficiar. É importante salientarmos que nós não aceitamos apenas uma doação em dinheiro. Pode comprar uma cesta básica, uma caixa de leite, né, e levar. Toda doação é bem-vinda.
O que quiser dar, vocês Toda aceitam, doação né? é bem-vinda, toda doação a gente aceita, que será repassado para o paciente. Assim, Paula, então assim, ó, como é que as pessoas que estão nos ouvindo, os nossos ouvintes, como é que eles podem ajudar a associação? Olha, nós temos uma equipe de telemarketing, né, que faz a captação de recursos através do telefone. Então, nós temos também uma conta onde a pessoa pode fazer um depósito. Nós temos a própria APECAM, que a pessoa pode se dirigir pessoalmente, fazer sua doação. Né? E como o seu Paulo comentou, se não quiser fazer em dinheiro, pode fazer através de outros recursos, inclusive de suplemento alimentar, que tem bastante demanda na instituição. Fiquei triste com aquela notícia que tu me deu lá fora, antes da gente entrar nos estúdios, que Caxias do Sul não tem mais tratamento de quimioterapia. Fala um pouquinho sobre essa nossa questão, porque isso acarretou também, porque a APECAM também tinha uma casa de apoio em Caxias do Sul, onde as pessoas que eram do interior vinham para fazer o tratamento, que é um tratamento longo, que às vezes a pessoa fica 14 dias fazendo quimioterapia. Não precisa ficar no hospital, mas como faz todo dia, a pessoa fica mais fraca, fica mais com imunidade mais baixa, acabava ficando na casa de apoio de vocês, onde eles tinham cama, cozinha, né? Eles tinham todo o apoio de uma casa mesmo, para ficarem nessa fase de tratamento, para depois poderem ir para suas casas se restabelecer. E tu me deu a triste notícia que a casa de apoio fechou. Infelizmente, hoje em Caxias do Sul não existe mais, né, a quimioterapia. Por esse motivo, não tinha procura, não tinha demanda, né, na casa de apoio de Caxias, que os pacientes hoje são encaminhados para Bento Gonçalves, Porto Alegre. Então, nós transferimos a casa de apoio para Porto Alegre, né? Lamentável mesmo, Rosana, porque, infelizmente, alguns pacientes até desistem do tratamento por não suportar tamanha peregrinação. Depois de uma sessão de quimio, radioterapia, ter que viajar 150, 200 quilômetros para retornar, né, ao seu município, à sua residência, e no dia seguinte, novamente, essa peregrinação. Então, conhecendo a triste realidade desses pacientes, a APECAM ela já atua hoje com 8 casas de apoio no estado, né, que funciona lá, Lajeado, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Ijuí, Pelotas, Rio Grande. E estamos, nesse mês agora, abrindo uma casa de apoio em Uruguaiana, como já citei anteriormente, com esse objetivo de dar esse suporte totalmente gratuito para o paciente, que tem direito também ao acompanhante, né? Proporcionamos um ambiente muito tranquilo, digno ali de um ser humano, e sem nenhum custo para o paciente, que tem direito a 4 refeições diárias, né, pouso, tudo, e esse trabalho é de extrema importância para que as pessoas não precisem mais se deslocar todos os dias do seu município, da sua residência, até ao local para fazer a quimio, rádio, que são os hospitais referência em atendimento ao paciente oncológico, né? Existe algum custo para o associado, para quem faz parte da APECAM? Tu diz para o usuário? Para o usuário? Não, totalmente gratuito. Tá, e só pode ser associado pessoa que tenha câncer? Comprovado através do atestado com o CID da doença. Então, a pessoa com câncer, ela tem alguns direitos básicos que talvez as pessoas desconheçam, como o saque do FGTS, né? A pessoa com câncer pode sacar o FGTS. Cada um desses benefícios tem um critério de avaliação, tem um critério para poder estar recebendo o benefício. Então, precisa juntar a documentação, procurar os órgãos que eles vão instruir melhor. Eu posso citar aqui alguns sites que têm essas cartilhas mais detalhadamente, que é no site do inca.gov.br. Lá a pessoa pode entrar, ver detalhada a cartilha de cada benefício, qual é o documento necessário, qual é o órgão que se busca para poder estar requerindo esse benefício. Sim, a pessoa com câncer tem direito do auxílio-doença, tá? Então, mediante perícia do INSS, tem que estar buscando esse recurso, porque é um direito, tá? Muitas vezes há indeferimento. Então, por exemplo, ali na APECAM, quando há casos de indeferimento do auxílio-doença, ou seja, o INSS nega auxílio-doença à pessoa com câncer, nós conseguimos entrar
com um recurso para poder estar requerendo esse benefício, que, na verdade, é um direito, né, Rosana? A aposentadoria por invalidez? Dependendo do caso, isso é o perito quem avalia no momento da perícia do INSS, né? Mas também há casos em que há aposentadoria por invalidez, sim. A pessoa também tem direito à medicação gratuita, né? Medicação gratuita, pois é. Em novembro de 2012, foi sancionada a Lei 12.732, né? Onde diz que o paciente com neoplasia maligna, ou seja, o câncer, receberá gratuitamente no Sistema Único de Saúde, que é o SUS, todos os tratamentos necessários na forma da lei. O que o paciente pode fazer quando o SUS nega essa medicação, ou diz que não vem, ou diz que não tem, está faltando no estado, não vem para a farmácia? Nós temos o auxílio, então, da advogada da APECAM, que acaba entrando com recurso, né? Mas o importante é saber da existência dessa lei, porque sabendo da existência, a gente tem como buscar. Tem como cobrar, né? Exato, tem como cobrar. Os seus direitos, que todos nós temos direitos, né? Pessoal, assim, ó, eu acho louvável o trabalho de vocês. Fico triste quando alguém fala mal e eu digo não, vá lá e conheça, porque não é assim, não funciona desse jeito. Acho que tudo que vem para o bem do próximo é válido. Vamos deixar assim um convite para o pessoal, não apenas conhecer a APECAM. Vai lá, 15 minutos, vai lá, dê uma conversada com o pessoal, veja como é que é o fluxo de gente lá, o que as pessoas entram, como que as pessoas entram, como que as pessoas saem, que eu acho que tudo é benefício. Quem tiver uma horinha, fica o convite para ser voluntário. Não interessa o que vai fazer, mas sempre vai ser bem útil lá para o pessoal. Vamos falar também para o pessoal que seja doador de medula óssea, que pode salvar muitas vidas. Não dói nada, não custa nada. Uma agulhadinha de nada. Queria convidar o pessoal que quiser mais informação, pode estar acessando o site, que é apecam.com.br. Nós estamos também nas redes sociais. E que possam estar acessando e conhecer o nosso jornal Acreditar, que ele está começando em 2013 aí com mais força, e vamos conseguir levar mais informação aí para a nossa comunidade. Agradeço a participação de vocês, fiquei muito honrada. Fica o convite para o pessoal conhecer vocês.